Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em nome de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Cumprimento na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, você que está me assistindo pelo computador, pelo smartphone, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Segunda mensagem da nossa maratona: minha família debaixo da graça. Eita, glória a Deus. O tema hoje é: pais inteligentes fazem sucessores e não herdeiros. Se você está criando seus filhos, fazendo deles herdeiros, você está criando seus filhos errado. Porque pais inteligentes não fazem herdeiros, fazem sucessores. E aqui você vai aprender essa grande diferença, mas que você não sabia. Amém? Não é pecado, não sabia. Mas agora você vai saber. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É comum, meu querido, é comum. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. É comum isso. Os melhores brinquedos, as melhores roupas, os melhores calçados, os melhores colégios, os melhores jogos, videogames, computadores, celulares, os melhores. Os filhos, muitos deles têm celular melhor do que os dos pais. Sim ou não? Cercamos nossos filhos daquilo que temos de melhor. Afinal, são nossos filhos. O que fazer, pastor? São nossos filhos. São nossos herdeiros amados. Mas e aí, se eu te disser que estamos agindo errado dessa maneira? Você vai acreditar? Fique ligado até o final, anote tudo, não perca nenhum lance, porque isso é importante, que estamos falando dos seus filhos. Os pais estão errando nessa criação. A igreja está errando nesse tipo de criação. Os pastores estão errando nesse tipo de criação. Pais, igrejas e pastores inteligentes fazem sucessores e não herdeiros. O único que tem poder para fazer herdeiro é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós não temos esse poder. Nós temos o poder de fazer sucessores. E aí, quando nós deixamos de querer fazer sucessores e passamos a querer fazer herdeiros, erramos completamente. Aí não temos nenhuma coisa e nem outra. Podemos até ter herdeiros, mas não teremos sucessores. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos herdeiros de Deus e sucessores de Cristo na terra. O próprio Jesus não teve
sermos dignos da herança, temos que ser fiéis sucessores. Se quisermos termos direito, sermos dignos de sermos chamados de herdeiros, primeiro temos que ser bons e fiéis sucessores. Aprendam com a palavra de Deus. Antes da cruz, éramos apenas herdeiros de uma promessa. Depois da cruz, nos tornamos herdeiros e sucessores. Ou seja, tínhamos apenas direitos sobre uma herança no céu. Agora, depois que levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como seu único e suficiente Salvador, e decidimos servir a Ele, passamos a ter o direito, continuamos a ter o direito, mas nós temos agora o dever, a obrigação de honrar a multiplicação da herança. Isso é ser um sucessor, aquele que tem o dever e honra a multiplicação da herança. Em outras palavras, eu sou herdeiro, eu vou ficar com a minha herança. Eu sou herdeiro e sucessor, eu vou pegar com a minha herança, eu farei outros sucessores para que desfrutem da mesma herança que eu. Entendeu ou não? Quando eu sou apenas herdeiro, eu vou pegar minha herança e vou guardar, desfrutar. Seu pai deixou a herança para você. Você vai sair distribuindo a sua herança para o povo dos seus vizinhos? Não. Vai meter a herança no bolso. Agora, quando eu sou herdeiro e sucessor, eu tenho uma missão nobre de multiplicar não só a herança, mas também multiplicar os sucessores para que sejam herdeiros da mesma herança que eu. E aí é uma fonte inesgotável, meu filho. Se tem medo não, que não acabe isso não. A fonte de Deus é inesgotável. As ordens de Deus são claras a esse respeito, na pessoa de Jesus Cristo. Paulo escrevendo e Jesus falando. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Olha aí para você ver. Você é herdeiro, mas você tem uma missão, e tem que cumprir essa missão. Ser testemunha de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Olha aqui para você ver como é que começa a coisa. Eu gosto muito dessa palavra, essa geografia que Paulo fez aqui, ela é tremenda. Olha aqui, Jesus dizendo, olhando nos discípulos. Jesus olhando para os discípulos disse assim, olha, eu quero que vocês sejam as minhas testemunhas. Sejam os meus sucessores. Vocês começam em Jerusalém. Jerusalém é onde você está. É a sua casa, a sua família, os seus parentes, os seus vizinhos. Jerusalém. Como em toda a Judeia. Agora já aumentou um pouquinho mais. Saiu um pouquinho mais. E Samaria, ixi, agora você foi para o estrangeiro, até para aquelas pessoas que você não combina, porque judeu e samaritano não se batiam. Então agora Deus está mandando você evangelizar até aquele que você não gosta, até aquele que você diz, não vou com a sua cara, o meu santo não bate com o santo dele, então vai lá evangelizar ele, louvado seja o nome do Senhor. E até os confins da terra, vai para o estrangeiro agora. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor disse a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isaías 43, versículo 10 diz, vós sois as minhas testemunhas na terra. Vós sois os meus sucessores na terra. Jesus nos ensina com a sua própria vida o que é ser um verdadeiro sucessor. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, está dizendo o seguinte,
Porque para isto sois chamados. Porque para isto você foi chamado. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Para que sigamos o seu exemplo, para que façamos a mesma coisa que ele fez. Mas o que temos visto de pais, igrejas e pastores nos dias atuais? Olha aqui. Olha os exemplos. A moda hoje são pastores vaidosos, amantes de si mesmos, estampando suas fotos nas fachadas de suas igrejas. Já que é para estampar uma foto, então coloca a imagem de Jesus. Ah, mas a imagem de Jesus é um símbolo católico. Ué, e o seu? E a sua cara? É o quê? E a sua cara? Estampar a sua cara lá. Você está mais importante do que Jesus, irmão? Aí as pessoas passam na porta da igreja, eles conhecem a igreja, não é pelo nome, é pela foto. Ele olha a foto e sabe que igreja é aquela. Não é verdade? Você passa na porta da igreja, você vê uma cruz, ou você vê a imagem de Jesus, você vai saber que é uma igreja católica. Aí você passa na porta de uma igreja, vê a foto do Rivanil, é a igreja do Rivanil. Olha que discrepância. Aí você passa e vê a foto do sei lá, não sei das quantas, é a foto dele, é a igreja dele. Não é a igreja do Senhor Jesus. Agora me diga com que propósito colocar a foto do pastor presidente na porta da igreja, na fachada da igreja. Me diga isso, irmão, se tem propósito isso, se é bíblico isso. A Bíblia diz que você tem que colocar, escrever, para que aquele que passe correndo possa ver. Escrever, não é colocar a sua carona lá na porta da igreja, não, rapaz. Vaidade. Tudo isso chama-se vaidade. Aí os outros vê você fazer e vão fazer igual. Olha aí você criando herdeiros e não sucessores. Os outros vê você fazer, aí virou moda. As igrejas neopentecostais hoje em dia tudo é assim. Coloca a foto, a carona do pastor e da pastora lá. Ah, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Segundo, a maioria absoluta das denominações fazem discípulos para si mesmo. A maioria absoluta das denominações estão fazendo somente discípulos para si mesmo. Poucas, e são cada vez mais raras as igrejas que fazem discípulos para Jesus. Estão fazendo para si mesmo. Muitas proíbem até que vá visitar outra igreja. Fica aqui. É meu, você é meu. Ovelha é minha. É minha, fica aqui. Com qual propósito? Eu sei, você sabe, mas não vou nem entrar nesse assunto, porque aí é uma outra conversa. Essa conversa financeira vai ficar para depois. Nós vamos entrar nisso ainda, vamos entrar nisso. Qual o propósito? Qual o objetivo? Terceiro, igrejas e pastores que agem assim terão um problema sério no futuro. Sim, as igrejas e pastores que estão agindo dessa maneira terão um problema sério. Terão herdeiros, mas não terão sucessores. Olha aqui, eu não gosto de polêmica de jeito nenhum na internet. Não gosto. Detesto. Então, eu não vou citar nomes, mas eu vou chamar você para pensar comigo e começar a lembrar. Lembre aí dos grandes líderes que nós temos no Brasil hoje, líderes religiosos.
serão, quando eles morrerem, quem serão os seus sucessores? Quem serão os sucessores dos líderes atuais? Se ele divulgou a cara dele massivamente, irmão, se você tivesse divulgado Jesus da maneira que você divulgou a sua cara, você já imaginou? Você já imaginou? Já imaginou? Que belo trabalho você teria feito para o Evangelho? Ah, não vai pôr a imagem de Jesus, porque já é um símbolo católico, não vou pôr a cruz. Então pega a Bíblia, põe a Bíblia lá. Põe a Bíblia lá, irmão. Põe só a Bíblia, pronto. Você já imaginou o que vai virar? Muitas igrejas não conseguirão sobreviver sem os seus líderes, porque não fizeram sucessores, fizeram herdeiros. Depois da sua morte, ao invés, olha para você ver, depois da sua morte, as igrejas vão aos poucos definhando, porque vão perdendo a identidade, porque o pastor criou uma identidade dele, a identidade própria dele, e não a identidade de Jesus. Agora vamos ver aqui, você já pensou nos líderes aí, né? Agora vamos ver aqui, fazer um contraste. Jesus, vamos ver Jesus, que não fez nenhum herdeiro, mas fez inúmeros sucessores. O que aconteceu depois da morte de Jesus? O que aconteceu? Depois da sua morte, ao invés da sua igreja deteriorar, ela virou uma explosão nas mãos dos seus sucessores. Quando Jesus morreu, foi crucificado, morreu, subiu para o céu, os pessimistas podem pensar, não, agora acabou a igreja, agora acabou, Jesus morreu. Ninguém fazia milagre como ele. Ele que dava vista aos cegos, fazia o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir. Ele que fazia isso. Agora a igreja acabou. Estavam enganados. Porque depois Pedro, Tiago, João, Paulo, Silas, esses são os sucessores, alguns sucessores, fizeram tantos milagres quanto Jesus. A igreja virou uma explosão. E numa só pregação, Pedro conquistou 3.000 almas para Jesus. Quantas igrejas Paulo abriu? Louvado seja o nome do Senhor. A Ásia foi infestada de igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Temos visto isto com os nossos filhos, irmãos. Estamos preocupados apenas em fazer herdeiros da salvação. Mas o projeto de Deus é fazermos sucessores do Evangelho da salvação, e não herdeiros da salvação, mas sucessores do Evangelho da salvação. E nós estamos errando nisso. Queremos dar o melhor para os nossos filhos, tudo de bom e do melhor. Na mão, assim, ó, de mão beijada. E sempre o melhor. Se o vizinho ali comprou um brinquedo bom e você viu lá, seu filho gostou do brinquedo, você vai lá e compra um igual ou compra um melhor. Sim? Você conhece pai assim? Ah, porque o filho ficou lá chorando, porque o menino não quis deixar ele brincar com o brinquedo novo dele, não sei o quê. Aí o que o pai faz? Mas a mãe vai lá e compra outro brinquedo melhor. Sim? Por isso, há tantos filhos de crentes envolvidos com drogas, com álcool, prostituição. Por isso, nas portas dos presídios, eu fiz um trabalho de 2 anos e meio no Sepaiba, aqui em Goiás. E o que eu mais via na porta, no dia de visita, eram mães crentes visitando seus filhos delinquentes. O que acontece, irmão? O que acontece? É que mesmo os crentes, igual eu estou falando, os pais, os pastores, as igrejas, os crentes estão ensinando de forma errada e estão criando seus filhos de forma errada, porque estão fazendo herdeiros. A sua única preocupação
evangelho da salvação. Vivemos falando mal e apontando os defeitos dos filhos dos outros. Você não é assim? Conhece pessoas assim? Você sempre conhece, todos nós conhecemos. E se formos sinceros, vamos admitir que nós somos assim. Vivemos falando mal e apontando os defeitos dos filhos dos outros. Mas fechamos os olhos e varremos para debaixo do tapete os defeitos dos nossos filhos. Vivemos preocupados em ganhar os filhos dos outros para Deus. Não é assim? Fica olhando, eu tenho que ir para a igreja, irmã. Ai, irmã, esse menino, irmã. Ficamos preocupados em ganhar os filhos dos outros, fazendo visita, na hora não sei o quê. Sai na hora do almoço para fazer visita e os filhos ficam sozinhos em casa. Tem que fazer visita? Tem, irmão. Mas garanta que seus filhos estão sendo sucessores do evangelho da salvação. E não só herdeiro. Aí diz, não, porque é filho de crente. Filho de crente não é crentinho, não, irmão. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é crentinho. Filho de salvo não é salvinho. Não. Enquanto estamos preocupados em ganhar os filhos dos outros para Deus, não percebemos que estamos perdendo os nossos para o mundo. Lembre-se, sucessor se faz com bons exemplos. Herdeiro se faz com maus exemplos. E se todo dia você sai para ganhar os filhos dos outros para Deus e deixa a sua casa, os seus filhos sozinhos, ó, Deus dará. Quem vai ganhar eles? Quem vai ganhar eles? Você? Muitas vezes você vai para a igreja e deixa os filhos em casa assistindo televisão. E diz, não quer ir, não vai. Aí você vai sozinho. E os filhos ficam em casa. O marido fica em casa. No boteco. Assim? Não é assim? Fica no boteco. Fica por aí. Por aí. Mas irmã, cadê meu filho? Ah, não sei, então. Irmã, cadê ela? Ah, não sei, então. Bom exemplo. Um bom exemplo. Dar o que o filho precisa. Deus nunca dá o que você quer. Deus nunca deu o que você pediu como aquilo que você quis de birra, de mãe. Deus nunca dá o que você quer. Deus dá o que você precisa. E nós estamos dando para os nossos filhos o que eles querem. Os melhores celulares, melhor do que o seu, é o do seu filho. Os melhores computadores, as melhores tecnologias, os melhores tênis, os melhores calçados, roupas e tal, óculos, pipipi. É os melhores. É os melhores, porque você precisa que seu filho esteja ostentando, mostrando para os amigos que ele é o bambambam. Bam, bam. Sucessor vê e ajuda o pai a fazer. Herdeiro nem sabe o que o pai faz. Sucessor honra a história do pai. Herdeiro apaga a biografia do pai. Sucessor valoriza o suor do pai. Herdeiro desvaloriza o esforço do pai. Sucessor amplia as conquistas do pai. Herdeiro vende tudo em pouco tempo aquilo que o pai conquistou. Um dia um rapaz falou para mim assim, olha, um senhor falou assim, você quer saber como é que faz para acabar com a fazenda de 1000 alqueires? Eu disse, não, como é que faz para acabar em poucos meses com a fazenda de 1000 alqueires? Deixa o dono da fazenda morrer e entrega tudo na mão dos filhos. No outro dia estão vendendo tudo e torrando tudo na cidade. Porque nunca souberam mexer com fazenda. Nunca souberam mexer com fazenda. Né? Você, ao invés de ensinar o seu filho o seu ofício. José, rapaz, José, marido de Maria, era o quê? Carpinteiro. O que Jesus era também? O que Jesus virou? Carpinteiro também. Por quê? Porque via José fazendo o serviço. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sucessor, ele vem e ajuda o pai a fazer.
O herdeiro nem sabe o que o pai faz. Sucessor honra a história do pai. O herdeiro apaga a biografia do pai. Sucessor valoriza o suor do rosto do pai. O herdeiro desvaloriza o esforço do pai. Sucessor amplia as conquistas do pai. Ao invés de ele torrar, fazer e torrar as coisas que o pai conquistou a duras penas, ele faz ampliar depois que o pai morre. Mas o sucessor vende tudo em pouco tempo. Sucessor luta pelos valores do pai. Quantas vezes você já viu pessoas, herdeiros, brigando em cima do caixão por herança? Quantas pessoas você já viu falar que não conseguem fazer a divisão dos bens depois que os pais morrem? Porque a briga é muito grande. Cada um querendo um pedaço maior do bolo. Isso são herdeiros. É só herdeiro que briga por herança. Sucessor não briga por causa disso, não. Sucessor luta pelos valores do pai. Herdeiro briga pelo valor financeiro do pai. Sucessor é sinônimo de sucesso. Herdeiro, sinônimo de fracasso. Para resumir, todo sucessor vira exemplo de sucesso depois da morte dos pais. Todo sucessor vira exemplo de sucesso depois da morte dos pais. E todo herdeiro vira exemplo de fracasso. Você, pai, você, mãe, como estão fazendo para criar os seus filhos? Sucessores ou herdeiros? Eu quero dar um exemplo aqui de dois irmãos, para finalizar. Abel e Caim. Abel era um exemplo de servo do Senhor. Dizimava o dobro de tudo. Honrava o Senhor o dobro de tudo. Glorificava o Senhor o dobro de tudo. Era tudo dobro para ele. Tudo dobro. O seu sucessor iniciou o culto público depois de sua morte. E Deus honrou cada centavo dele através dos filhos, através do sucessor dele. Caim gerou maldição na família. Seu herdeiro, Lameque, rejeitou o casamento monogâmico ordenado por Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, Deus diz que o casamento deveria ser monogâmico. 2 capítulos para frente, no capítulo 4, esse Lameque rejeitou essa ordem de Deus e começou acabou com o casamento monogâmico ordenado por Deus. Através dele, a depravação se alastrou na terra e no meio das famílias. Aí, o Senhor disse que por isso, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, o Senhor diz, aqui na palavra dele, que os filhos que são criados como herdeiros, perecerão. Mas aqueles que serem criados como sucessores, herdarão a terra e serão benditos em nome do Senhor. Por isso que eu cantei, bendito serei na terra, bendito serei, em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, eu te peço, faça sucessores e não herdeiros, em nome do Senhor Jesus.